Muito boa tarde. Está no ar o programa Saúde em Dia. E eu, Dr. Ângelo Pavinha, mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, recebo a doutora Letícia Neves Duarte, médica neurologista, segundo assistente no Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, lá no Pronto-Socorro Central. Neurologista voluntária no ambulatório de doenças cerebrovasculares do Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein, pós-graduanda no Hospital São Paulo, pela Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Eu gostaria inicialmente de agradecer a produção do programa por abordar esse problema de saúde tão grave e até pouco tempo tão pouco discutido, né, na população. Então, muito obrigada a todos e obrigada pelo convite também. Eu que gostaria de agradecer o seu pronto atendimento em relação à nossa produção. Obrigada. Tá bom, doutora? A casa está aberta. Obrigada. Tá bom? E você já pode começar a enviar suas perguntas pelo nosso WhatsApp 945647884 ou pelo Facebook da TV São Caetano. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, o AVC, acidente vascular cerebral, é a principal causa de morte e de incapacidade. Os números são alarmantes. Em 2010, foram registrados 99.159 mortes. Assustador, né, doutora? Assustador. Tá? Vamos começar? Vamos começar. A partir de agora, pessoal, olha lá, mão aí, olha, em relação a celular, a computador, para mandar as perguntas para a gente, tá bom? Assunto AVC, acidente vascular cerebral. Doutora, o que é um acidente vascular cerebral? Então, o acidente vascular cerebral, ele é popularmente conhecido como um derrame, né? Então, o que seria esse derrame que mata tanta gente no Brasil e no mundo inteiro e também incapacita tanta gente, né? Além de matar, os pacientes que sobrevivem também podem ficar tão incapacitados. Então, ele é um início súbito, ou seja, de uma hora para outra, de um sintoma neurológico, que pode ser focal ou global. O que é isso? É aquele paciente que começa de uma hora para outra, ele pode sentir uma fraqueza em qualquer um dos membros, pode sentir uma tontura, uma alteração no equilíbrio, uma alteração na fala ou até mesmo da sensibilidade. Normalmente esse sintoma ele acontece de uma hora para outra e tem que durar pelo menos 24 horas. Isso, então, é uma definição do acidente vascular cerebral. E existe assim, uma forma de identificar que a pessoa esteja sofrendo um AVC? Sim, sim. Inclusive, isso é muito importante que seja divulgado e cada vez mais as campanhas de AVC têm direcionado as campanhas para a identificação do AVC, né? Então, quanto mais cedo você identificar, mais cedo você pode levar esse paciente até um pronto atendimento, até uma sala de emergência, para que ele seja prontamente atendido. Essa imagem que a gente tem aqui, ela pode, então, dá para a gente, de forma simplificada, os principais sintomas de AVC. Claro que não é só isso, mas a gente tem os principais. Essa aqui é uma imagem que foi retirada da Rede Brasil AVC, junto com o Ministério da Saúde, então ela está fixada em vários prontos-socorros, UPAs, para a gente poder identificar. Então é uma SAMU, né? Então S de sorria, então você pode pedir para o paciente sorrir e você vai ver que ele está com uma boca torta. Então um lado do rosto dele vai conseguir sorrir, o outro lado não. Abrace, o paciente vai tentar abraçar e um lado dele do corpo, ou seja, o braço, ele não vai conseguir elevar porque vai estar fraco. Peça para o paciente cantar uma música. Ele pode não conseguir cantar uma música ou repetir uma frase, ou mesmo essa frase vai estar embolada, como se o paciente muitas vezes descreve como se ele estivesse bêbado. Óbvio que não é isso, mas é como se fosse. E o de urgente, né? Então chame o SAMU de forma urgente, ligue 192 para ele ser prontamente atendido. Esses são alguns dos sinais, claro que existem muitos outros, como alteração do equilíbrio, da sensibilidade, mas esses são os principais que a gente pode identificar um paciente que está tendo um AVC. Isso aqui está sendo difundido pelo Ministério da Saúde? Está sendo difundido, exatamente. As campanhas têm focado muito óbvio que é prevenção, mas principalmente identificação do AVC. Então, a gente quer cada vez mais que a população conheça, porque muita gente sabe o que seria um infarto, né? Uma dor no peito quer dizer um infarto, mas AVC pouca gente sabe, então por isso que é importante
tanto campanhas como essa, como programas como esse, que identifiquem a população quando que elas vão ter um AVC e quais são os possíveis sintomas de um AVC para elas prontamente procurarem um atendimento, que muitas vezes eles não sabem que isso pode ser um AVC. O fato delas não conseguirem falar ou estarem com o braço fraco, isso pode ser um AVC. E existe uma prevenção, assim, em relação ao AVC? Existe. E isso é uma coisa principal também, né? Então, você precisa prevenir um AVC antes que você tenha um AVC. Então, a gente tem várias medidas para isso. O principal é você acompanhar com o seu médico, fazer um acompanhamento regular e tratar aquelas doenças que são as doenças mais prevalentes que podem causar. Então, prevenção, né, doutora? Prevenção é o principal, a palavra de então, ordem, né? Não precisa ser com um neurologista, você tem que acompanhar com o seu médico generalista, você tem que cuidar da sua pressão arterial, cuidar da dislipidemia, que seria o colesterol alto, cuidar do diabetes, fazer exercícios físicos, tudo isso é muito importante para a gente poder prevenir o AVC. Deixar o fumo também, que é o tabagismo, isso é super importante. Ou seja, o médico é primordial, então, não é verdade? Primordial fazer seus exames. Nessa prevenção, fazer os exames Esse negócio de ir em farmácia para pegar e comprar remédio, é só para comprar remédio na farmácia, não é verdade? Adianta, não adianta perguntar, eu queria um remedinho para isso. Fazer uma consulta na farmácia é um absurdo. Não tem como, não tem como. E qual a diferença entre o AVC isquêmico e hemorrágico? São os dois tipos de AVC que existem, né? Exatamente. Os dois tipos de derrames exatamente. Que existem, né? Então, a gente tem dois tipos principais de AVC, né? Que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, né? Então, o AVC hemorrágico é quando tem um vaso, que seria uma artéria, né, que ela vai extravasar, uma artéria, uma veia que vai extravasar sangue. O sangue ele vai derramar no cérebro, né? Então, esse é um AVC hemorrágico. Um AVC isquêmico, ele é o contrário. Então, a gente tem uma obstrução de uma artéria e ela não vai deixar com que o sangue chegue até aquele local. Então, esses são os dois tipos de AVC, sendo que o principal AVC é o isquêmico. Ele é responsável por 80% dos nossos casos de AVC. Ele é o principal dentre a nossa população. E são opostos, né? Eles são opostos, exatamente. Um derrama o sangue, né? E o outro não falta chega. o sangue. Outro não chega o sangue. Falta o sangue lá em uma área específica do cérebro. Nós já temos uma pergunta no ar, tá? Vamos lá. É o Caio Dias aqui do bairro Nova Jardim. Obrigado, Caio. Continua com a gente. Pode mandar suas perguntas, tá bom? É normal, após um AVC, a pessoa entrar em depressão? Isso é muito comum nos pacientes com AVC, tá? Então, a depressão, ela é comum, óbvio, na nossa população geral, mas no AVC ela é mais comum ainda. Então, o que deve ser feito nesses casos? Ela tem que ser identificada o mais rápido possível pelo profissional de saúde, seja ele o médico generalista, ou o psiquiatra, ou o neurologista, e deve ser tratada. Ela é comum tanto no paciente com AVC, quanto no cuidador também, né? Então, aquele paciente que tem uma sequela maior, ou mesmo aquele que não tem tanta sequela, mas aquela pessoa, o familiar que está ao redor também, ele também pode sofrer de depressão. Então, aquele familiar também deve procurar um médico para ter o atendimento adequado e o tratamento da sua doença. Isso, interessante. Senão o próprio cuidador também não vai poder cuidar do paciente, Não consegue cuidar do paciente. Muitas vezes o cuidador ele deixa de cuidar da própria saúde só para focar no paciente. Se dedicar, né? Exatamente, para se dedicar. Então o cuidador ele também sofre, por isso que precisa ter uma abordagem da família inteira, né, nesses quadros de AVC. Por isso que o AVC tem um impacto tão grande na sociedade. Então não é só uma pessoa, não é só quem sofre o AVC. Então é toda aquela família que desestrutura por conta de uma pessoa que sofre o AVC. Sempre que uma pessoa sofre AVC, ela fica com alguma sequela? Não necessariamente, tá? Primeiro daí é que entra o diagnóstico precoce. Daí que entra o diagnóstico precoce. Então, a gente tem, primeiro, que a sequela pode depender muito do tratamento inicial a ser feito, porque a gente tem hoje em dia, isso que a população também não sabe, a gente tem hoje em dia um tratamento inicial para o AVC que pode ser feito nas unidades de saúde, principalmente as unidades mais estruturadas, em pronto-socorros e unidades terciárias, que é o uso de uma medicação específica que pode ser feito em até 4 horas e meia. E existem também outros dispositivos mais avançados que algumas unidades podem utilizar em até 6 horas do início dos sintomas. Por isso que é muito importante que o paciente vá correndo até o hospital, não espere 1 dia, 2 dias para ver se vai melhorar o déficit, né? Para ver se vai melhorar a fraqueza. Vá correndo. Então, isso vai depender. E além disso, além do tratamento inicial, a continuidade daquele tratamento também é importante.
importante, então aquela abordagem multidisciplinar com a fisioterapia, com a fonoaudiologia e também a localização do AVC, tudo isso vai influenciar se esse paciente vai ter mais ou menos sequelas, né? Então, não é algo que seja certeza, a gente não tem como ter certeza naquele momento, mas quanto melhor e maior a abordagem, menores as chances de sequela naquele paciente. Temos mais uma pergunta no ar, tá? É da Cíntia Braga, aqui do bairro Centro de São Caetano. Obrigado, Cíntia. Obrigada, Continua Cíntia. com a gente, tá bom? Por que pessoas que fumam tende a ter mais chances de ter um AVC? Isso é super importante, né? Então, as campanhas de AVC também sempre focam no tabagismo para a pessoa deixar de fumar e tudo mais. O tabaco, como a gente sempre ouve falar, ele é importante em várias doenças. Então, no AVC, na aterosclerose, no câncer. As substâncias encontradas no cigarro, elas podem acelerar a aterosclerose, podem alterar os vasos sanguíneos e, com isso, facilitar o acidente vascular cerebral, que seria o AVC. Então, uma das medidas super importantes para você evitar que tenha um AVC é deixar o cigarro. Existem sequelas que possam ser revertidas, por exemplo, aquelas sequelas do braço paralisado, a perna paralisada, sim, tá? Elas sim. podem, a boca, né, torta, Sim. aquele negócio de não dar o abraço, isso pode ser revertido? Pode, claro que não é 100%, então a gente pode reverter o sintoma, a gente ainda não pode chamar de sequela, no início desses sintomas, como eu falei anteriormente, com a medicação, que seria a alteplase, né, no momento que o paciente chega no hospital, a gente tem vários critérios de inclusão e exclusão. Se ele se encaixa perfeitamente nesses critérios, a gente pode reverter os sintomas dele naquele momento e caso ele já tenha sequela e essa sequela ficar mais um tempo, com algumas medidas como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, a gente consegue minimizar. Às vezes é difícil você reverter depois de um tempo que ele já tem a sequela, reverter completamente, mas você consegue minimizar e fazer aquele paciente que antes era pouquíssimo funcional se tornar um paciente muito mais funcional. Então, como sempre, o acompanhamento médico e com o restante da equipe multidisciplinar é super importante para esse paciente. É correto a gente afirmar que se um paciente chegar em tempo hábil ao hospital e for feito um diagnóstico precoce, às vezes ele nem precisa internar? Não, ele interna, porque quando a gente precisa pelo menos de 24, 48 horas para fazer uma abordagem inicial e alguns exames diagnósticos de observação daquele paciente. Então, internar, com o AVC, ele vai ter que internar, só que é claro que o tempo de internação naquele paciente que foi diagnosticado e foi tratado corretamente e as comorbidades e as doenças que ele vai pegar naquele hospital, se ele for tratado de forma correta, vai ser muito menor. Então, o custo para o Estado vai ser muito menor daquele paciente que foi adequadamente tratado, que chegou em tempo hábil, do que aquele paciente que não. Então, se você tem um paciente que chegou em tempo hábil, em até 4 horas e meia, recebeu a medicação e ficou bem, é muito diferente daquele paciente que não chegou, que ficou hemiparético ou hemiplégico, que está sem falar, que não consegue comer, que vai precisar de muito mais medidas e muito mais custos. Então, isso tem um impacto social, tem um impacto de todo o resto, até porque 1/3 desses pacientes que têm AVC, eles são pacientes ativos. Então, isso também tem um impacto na sociedade muito grande. Pensa uma inatividade, Exatamente. E às vezes até precoce, né? Exatamente. Olha, nós vamos para um breve intervalo, mas o negócio está borbulhando o assunto, viu? Tá. Já temos mais perguntas Que ali. bom. Mas vamos Pode dar um mandar tempinho essas só, perguntas. um minutinho e voltamos já já. Pessoal, não saia daí, tá? Vai mandando mais perguntas que na sequência nós já faremos, tá? Até lá. Tchau. Não saia daí. Tchau, tchau. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorize
valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Eu sou o Marcos Savoy, de Olho na Notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Olá pessoal, estamos voltando agora de um breve intervalo, porque o assunto está quente aqui, tá? AVC. Vocês podem pegar e continuar mandando as suas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, 945647884 ou pelo Facebook da TV São Caetano. Estamos aqui hoje com a doutora Letívia Neves Duarte. Ela é neurologista, médica segundo assistente no Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, pronto-socorro central, neurologista voluntária no ambulatório de doenças cerebrovasculares do Hospital Santa Casa também de Misericórdia de São Paulo, neurologista no Hospital Israelita Albert Einstein e pós-graduanda no Hospital São Paulo pela Universidade Federal de São Paulo. Assunto: AVC. E como eu havia prometido, ficou uma pergunta ali, tá? Que eu tenho que ler aqui, porque Vamos senão lá, a Ana Carolina vai ficar chateada com comigo, tá? Obrigado, Ana Carolina. Tá, continua com a gente, tá bom? Ana Carolina é de Santo André. Tá mandando uma pergunta que é: estresse também pode causar AVC? Ele pode também ser um dos fatores, sim, tá? Então, normalmente o estresse emocional, uma vida muito conturbada, ela também está associado com o aumento da pressão arterial, que é um dos principais fatores de risco para um acidente vascular cerebral. Então, ele pode, sim, estar associado. Uma repórter da TV Record, ela sofreu um AVC durante uma gravação e ela foi socorrida pelo cinegrafista. A jornalista Lenisa Kraus, de 37 anos, sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, enquanto gravava uma reportagem policial para o Cidade Alerta da Record. Ela começou a se sentir mal na rua na última quarta-feira, 11, e foi socorrida pelo cinegrafista que a acompanhava, que a colocou dentro do carro da emissora e seguiu para o hospital. A emissora confirmou que a repórter ficou internada por 2 dias na unidade de tratamento intensivo do Hospital São Camilo, no Ipiranga, na zona sudeste de São Paulo, mas já foi encaminhada para o quarto, onde está se recuperando. Mesmo fora de perigo, ainda não há previsão para que a jornalista volte ao ar. Olha só, em plena atividade, essa jornalista. E super jovem, né? É isso que é importante também ressaltar. A gente tem uma imagem do AVC naquele paciente mais idoso, com mais idade, mas cada vez mais a gente tem pacientes jovens com AVC. Então é importante também difundir essa informação, porque muitas vezes esses pacientes eles chegam aos pronto-socorros e eles são pouco identificados, tanto entre a população, quando eles têm o início dos sintomas dele, muitas vezes as pessoas não acham que isso seja algo grave, provavelmente é algo que vai passar, não vou levar ao hospital, ou quando chegam ao hospital também é pouco reconhecido. Então é importante também essa notícia para a gente ver isso. O paciente jovem pode ter AVC, sim, normalmente são causas diferentes das causas de pacientes mais idosos, são causas um pouco mais raras, mas eles podem ter AVC e cada vez mais a gente está vendo isso. Pacientes jovens com acidente vascular cerebral. Prevenção. Prevenção é importante. Como saber diferenciar uma simples dor de cabeça assim de um AVC? Tem como, doutora? Existe como. Claro que não é 100%, mas existem algumas características nas dores de cabeça que a gente tende a ficar mais alerta, né? Então, o que a gente tem que observar nessa dor de cabeça que faz a gente ficar um pouco mais preocupado?
muita gente tem dor de cabeça, então normalmente você já sabe como que é o padrão da sua dor de cabeça, como que ela ocorre, onde que ela ocorre, qual que é a intensidade dela, né? Quando é uma dor de cabeça que foge muito do padrão da sua dor de cabeça, é uma dor de cabeça muito mais intensa do que a dor que você normalmente sente, ou aquela dor que a gente chama de início súbito. É uma dor que de repente acontece, como se fosse uma pancada na cabeça, né? Ou é a pior dor de cabeça que você já sentiu na vida. Essa é uma dor de cabeça que deve preocupar, uma dor de cabeça que você deve imediatamente procurar o pronto-socorro. Então, esses são alguns fatores que diferenciam uma dor de cabeça simples, uma dor de cabeça, digamos assim, normal, de uma dor de cabeça pelo AVC. O AVC pode matar? O AVC ele pode matar, inclusive no Brasil ele é a principal causa de morte, apesar de ser, agora a gente está tendo mais divulgação sobre o AVC, antes era pouco divulgado, e no mundo ele é a segunda principal causa de morte, né? A gente tem essas mortes do AVC, elas são principalmente causadas, 85% das mortes do AVC, elas são nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então a gente vê que essas mortes, elas podem ser evitadas, a gente precisa de mais medidas para poder evitar essas mortes. Então o AVC, ele pode causar sim, inclusive ele é a principal causa de morte no Brasil. Talvez essa morte ela ocorra até antes da chegada a um hospital, exatamente, né? Às vezes acontece. Eu estou com uma dor de cabeça, só uma dor de cabeça e morre da dor de cabeça. Exatamente. Quer dizer, aí ele vai dar dor de cabeça para a família, né? Para todo mundo. Exatamente. Qual o maior grupo de risco? Por quê? O maior grupo de risco é aqueles pacientes que têm os maiores fatores, né? Então, assim, normalmente são, para ter a doença, né? O maior grupo de risco que para ter o AVC é aquele homem, né? Os homens têm mais AVCs do que as mulheres, normalmente homens com maior idade, então mais de 65 anos, e pacientes que são hipertensos, tabagistas, dislipidêmicos, né? Então, são pacientes que têm maior risco, que a gente chama de cardiovascular, né? E também pacientes que já têm história familiar prévia de AVC. Só então, colocando dislipidemia são colesterol alto, paciente que tem colesterol alto. Colesterol alto, pessoal. Tá. O AVC é hereditário? Ele, via de regra, não é hereditário, tá? Existe sim uma associação de pacientes que têm histórico familiar de pacientes que já tiveram, de familiares que tiveram AVC, normalmente eles têm maior tendência a ter AVC, mas o AVC, via de regra, não é hereditário. Existem causas mais raras de AVC, que essas sim podem ser hereditárias, mas são causas muito raras e essas podem ser hereditárias, mas via de regra o AVC não é hereditário. Existe algum exame como forma de prevenção? Então, métodos que sirvam? Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, você acabou de falar, não fumar, controlar a pressão, essas prevenções, né? Praticar exercício regularmente. Sim. Mas existem mais alguma coisa como prevenção? Sim. Como prevenção, a gente sempre indica o controle rigoroso da pressão arterial, né? Então, aqueles pacientes que são hipertensos, eles devem acompanhar de forma bem controlada com o seu médico. Então, sempre medir sua pressão, fazer o uso regular da sua medicação. Além disso, controlar o colesterol, né? Aqueles pacientes que são dislipidêmicos, ou seja, que têm um colesterol alto, controlar o colesterol, não fumar e fazer exercícios físicos, tentar ter uma vida cada vez mais saudável. E também a alimentação, que é algo super importante, né? A senhora falou uma coisa muito importante, que a gente pega muito em consultório, né? Aquele paciente que toma remédio para pressão e fala assim, eu pergunto, o senhor toma remédio para pressão? Tomo sim, quando a pressão está alta eu tomo. Nossa, não é bem assim, né, doutora? Muito frequente, mas pelo amor de Deus, não é assim. Remédio para pressão é para não ter a pressão alta, não é verdade? Ele é preventivo, então você deve tomar todos os dias, quando a pressão já está alta e já está danificando o vaso, então não tem muito jeito, né? Me fala uma coisa, neuropsicologia é aplicável nesse caso? A neuropsicologia, ela serve muito para quantificar déficits cognitivos e tudo mais. No AVC a gente pode aplicar de outras formas, não muito na prevenção, né? A gente não usa para prevenção, mas a gente aplica de outras formas sim. E quais são os fatores de risco controláveis e incontroláveis, assim, né? Por exemplo, os controláveis, pressão alta, fibrilação, alguma coisa assim, é isso? Exatamente. Tem coisas que a gente consegue modificar e tem coisas que a gente não consegue modificar na nossa vida. O fato de você ser homem, ter a genética homem, você não consegue modificar. O fato de você ter 65 anos ou mais, você não consegue modificar. Porém, a pressão arterial, o tabagismo, que é o fumo, né? E o colesterol alto são fatores de risco
modificável. Né, também, A né? diabetes é um fator de risco modificável que você tem a obrigação de controlar para evitar de ter o primeiro ou de ter a recorrência do AVC. É possível que uma pessoa ela sofra um AVC e ela não perceba que sofreu esse AVC? Pode acontecer, sim. Porque o AVC ele pode não se manifestar só como fraqueza do braço ou da perna ou de alteração sensitiva em que você vai sentir. Ele pode se manifestar também como uma perda súbita da consciência ou como a gente pode dizer, um desmaio, né? Então o paciente pode não perceber, ele de repente acorda, ele já está no hospital, mas ele sofreu um desmaio súbito e na verdade quem levou ele até o hospital foi alguém que estava passando na rua, algum conhecido, alguém que mora com ele, então isso pode acontecer sim. Geralmente a obesidade, ela pode levar também algum? Pode, ela é um fator de risco? É um fator de risco, sim. A obesidade também está relacionada à aterosclerose, então ela é um fator de risco para o AVC. Tá, bom, então a obesidade mórbida, aí piorou, né? Exatamente. Por que existem as indicações também para obesidade mórbida, para que, quer dizer, a paciente ele vai a uma cirurgia para que não aconteça isso com ele. Exatamente. Tá certo. A senhora atende mais na Santa Casa de São Paulo? Atendo na Santa Casa e nos outros hospitais também que você falou. E o maior volume de pacientes com AVC está mais no hospital tipo Albert Einstein ou na Santa Casa? É difícil responder isso. Normalmente você entendeu o parâmetro que eu estou tentando? Normalmente é mais na Santa Casa, obviamente. Inclusive lá, recentemente, foi montado um grande protocolo para atendimento do AVC e isso é uma coisa super importante. Em todos os grandes hospitais, a gente deveria ter esse tipo de protocolo em que toda a equipe do hospital, não só a equipe da saúde, todos lá estão treinados para atender esse paciente. Então, para fazer diagnóstico precoce. Exatamente. Desde a pessoa da recepção, em que ela vai abrir a ficha do paciente, ela olha para o paciente, aquele quadro que a gente mostrou aqui, está fixado lá. Então, a pessoa da parte técnica, que vai abrir a ficha do paciente, que não é da saúde, mas ela vai olhar para o paciente e vai ver a gravidade dele. Então, ela vai ver, esse paciente, ele pode, claro que ela não tem capacidade para diagnosticar, mas ele pode estar sofrendo um AVC. Então, eu vou acionar a enfermagem, vou acionar o médico, e isso desencadeia toda uma cascata que a gente chama do nosso protocolo de AVC da Santa Casa e rapidamente o paciente é atendido, rapidamente ele vai para a tomografia para então poder receber aquela medicação do qual eu havia falado antes. Então hoje em dia todos os grandes hospitais já têm esse protocolo e ele é super importante, já mostrou ser eficaz para o tratamento dessa enfermidade que é tão prevalente e tem um impacto tão grande na nossa população. E o tratamento do AVC, ele é multidisciplinar, né? Exatamente, ele é multidisciplinar. Não depende de forma alguma só do médico neurologista. Tanto na prevenção, quanto tratamento agudo, quanto pós, ele é multidisciplinar. Ele depende de várias pessoas e de vários profissionais e do paciente também. O paciente, ele é uma pessoa que tem que ser proativa no tratamento dele. E o que eu achei mais importante também, quer dizer, não tão mais ou menos, tá? Esse tratamento ser familiar. Exatamente. Né? Porque é como em relação às drogas, né? Eu vivo dizendo para os meus pacientes o seguinte: olha, o tratamento de um paciente de um drogado lógico que é importantíssimo, mas quem sofre mais é a família. É a família. Não é verdade? Se a gente não tratar a família, esse drogado, não ele não vai ter o ele sustento. não tem a sustentação. E eu acho que de um AVC não foge em relação... E quanto maior a sequela, né? Exatamente. Imagina as paralisias, as diminuições em relação a pensamentos, sei lá, esses distúrbios quanto todos. Maior a dependência dele, né, maior é o suporte que ele vai precisar para aquilo. Então, o paciente, ele precisa realmente. Olha, eu gostaria de agradecer aqui a doutora Letícia Neves Duarte, neurologista, médica de vários locais. Mais fácil. E pontos reticências. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada. E eu acho que esse assunto realmente pegou em relação a todo mundo pelo nível e a quantidade de perguntas que tiveram. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação Muito aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço também novamente por falar desse assunto de uma importância tão grande. E quem quiser mandar a sua pergunta, pode mandar. Eu estaria aberta para responder todas as perguntas. E é isso. Muito obrigada a todos. Infelizmente, nosso tempo é curto e temos que encerrar por hoje. Mas se ficou alguma dúvida sobre o assunto, ou alguém quer ver algum tema aqui no Saúde em Dia, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 945647884, tá? E desde já eu agradeço a todos vocês, até pelas mensagens e a audiência de todos vocês, tá?
Até a próxima segunda-feira com mais um Saúde em Dia. Muito obrigado, pessoal. Muito Tchau. obrigada. Até lá. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.